Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem? Bem-vindo, pastor Valadão, tá bom? Seja bem-vindo, tá? Agora, ontem eu estava pensando, 3 pastores tiraram férias aqui em janeiro. 3. Eu fiquei aqui, então eu tenho direito a quantos meses de férias? Né? Estava pensando isso. Tudo bem, vou dar uma aliviada, vou tirar só 2 meses, então. Mas é bom estar de volta aqui. Espero que tenha aproveitado bastante, né? Irmãos, vamos refletir na palavra do Senhor. Eu tinha um anúncio para fazer, eu esqueci. É a consagração dia 12, né? Consagração dia 12 seria esse, geralmente é no primeiro sábado, mas por conta de uma programação que vai ter, né, do ZMI, aí foi transferido para o dia 12, que é o sábado seguinte, tá? Vai ter uma programação do ZMI, as mulheres parece que estão se envolvendo para estarem presentes lá. Então vai ser dia 12 a nossa consagração. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Está me ofuscando a vista essa lâmpada aqui na minha... apaga essa... Acende essa daqui. O Gabriel não gosta, não, porque ele diz que atrapalha na filmagem. Mas pelo menos essas duas aqui, então tem que jogar mais para cima. Vocês estão me vendo direitinho? Então tá bom, isso é importante. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, nós vamos estar lendo a partir do versículo 14 e tirar algumas lições para nós aqui nesses versículos. Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor, pedir que o Espírito Santo nos direcione, nos conduza nessa leitura da sua palavra. Pai, no nome de Jesus, Pai, estamos aqui mais uma vez. Sabemos, Senhor, do grande privilégio e honra, Senhor, de estar neste lugar. Muitos não dão valor, muitos não entendem, mas aqueles que conseguem compreender a grandiosidade de um momento, Senhor, de estar na Tua casa, estar louvando o Teu nome, estar, Senhor, recebendo a Tua palavra. Senhor, isso é muito bom. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Peço a Tua bênção sobre cada vida que aqui está nesta hora, sobre a Tua palavra que será lida e ministrada, que ela possa fluir com liberalidade, que ela possa alcançar, Senhor, os nossos corações e produzir frutos, Senhor, para uma vida honrosa, uma vida digna, Senhor, na Tua presença. No nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, esse texto da palavra de Deus, ele vem contando um episódio na vida de Davi, de quando ele foi chamado para servir na casa do rei. Davi, ele já tinha sido ungido rei, né, lá nos versículos, no capítulo anterior, né, quando ele é ungido rei, quando você sabe que Davi ele, é o último a chegar ali naquela família, todos os irmãos passaram, tal. Aí o profeta chega e fala assim, ó, chama outro aí, porque esse grandão aqui não é esse, Deus não vê como o homem vê, Deus não vê o tamanho, não vê as qualidades, Deus não vê muitas coisas,
mas Deus enxerga o coração. Deus vê o nosso coração. O nosso coração, ele é, assim, algo tão especial para Deus, que Ele não vê o nosso exterior, Ele não vê se tu é feio, se tu é bonito, se é branco, se é preto, se... Ele não vê nenhuma dessas coisas que o mundo costuma ver. Né? Até na unção, quando Davi ele é ungido, essas características aparecem ali. O primeiro que aparece para ser ungido rei era o mais fortão, habilidoso de guerra, né? Homem valente, foi o primeiro. Então, por quê? Porque o homem, ele tem essa capacidade, né, de enxergar só o que está à sua frente. Ele não consegue enxergar além. Eu não consigo enxergar o coração de ninguém. Né? Você consegue? Consegue saber o que está no coração do outro? Às vezes a gente tem um discernimentozinho, né? Quando uma pessoa está emburrada, te faz mal, aí você fala, pô, está com o coração rancoroso, está com o coração contaminado, né? Mas realmente conhecer o coração só Deus. E o profeta ele fala, Deus não olha o exterior, mas Deus olha o interior, olha o coração. E por conta disso, Davi, a gente vê que Davi era uma pessoa que era zelosa nas suas atribuições. Ele, antes de ser ungido rei, e até mesmo depois que ele foi ungido rei, porque ele não tomou posse imediatamente, né, você sabe, ele continuou servindo ali como pastor de ovelha, né, até nesse momento aqui, antes dele ser chamado para atender ao rei. Então, no versículo 14, a gente vai ler e diz assim: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhes disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes teus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, este homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. E um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar harpa. Ele é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e estava diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi tocava, pegava a sua harpa e a dedilhava. Então Saul sentia-se aliviado e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Uma passagem interessante para a gente. A gente vê aqui, eu quero destacar essas qualidades desse homem. Domingo passado a gente refletiu na palavra também e usamos o Salmo de número 15, que Davi ele começa esse salmo fazendo uma pergunta: quem habitará no tabernáculo do Senhor e quem morará no seu santo monte? Né? Davi é esse camarada que ele nos desperta, né, muito interesse, né? A ponto, eu não sei se acontece contigo,
né, mas acontece comigo, de eu querer ter algumas dessas características, de querer ser igual a ele, né? E isso é bom, porque Paulo ele diz que para a gente ser imitador daqueles que são bons, daqueles que imitam a Cristo, né? Ele, seja meu imitador assim como de Cristo eu sou, né? É o que ele fala. Então isso é bom, você imitar alguém que seja bom. Não vai imitar uma foca, né? Mas imitar alguém que seja legal, pô, beleza, isso é bom. É recomendação até bíblica, né? Então, a gente vê aqui, né, esse jovem, né, novo, que estava ali apacentando as ovelhas do seu pai, a gente vê que ele era um homem conhecido por alguns atributos, por algumas características. E quais são essas características? Foi o que nós lemos aqui nesse versículo 18, quando o moço diz: conheço um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar harpa. Era a primeira coisa que precisava para entrar na presença do rei por conta daquela situação. Saber tocar harpa. Ele fazia a coisa certa para ser um dia usado por Deus. É interessante, né? Então, ele sabe tocar harpa, ele é forte e valente. Isso não era nem tão assim almejado pelo rei para aquela situação que ele estava passando, né? Ele é forte e valente, homem de guerra, e fala com sensatez e de boa aparência. Então, talvez 3 características aqui fossem o que tinham chamado a atenção do rei. O fato dele tocar harpa, o fato dele ser um homem que fala com sensatez. Em algumas Bíblias está dizendo que é sisudo no falar, que é a mesma coisa, e de boa aparência. Talvez essas 3 coisas fossem o suficiente para que o rei pudesse chamar ele para a presença dele, né? Mas a gente, olhando isso aqui, a gente se faz uma pergunta, né? Nós somos servos do Senhor, amém? Precisamos ser sempre melhor, verdade? Eu tenho que ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Hoje eu fui um caos. Eu preciso melhorar muito, né? Então eu tenho que sempre que olhar assim, olhar para os meus dias passados e procurar ser melhor no dia futuro, né, na frente. Essa tem que ser a nossa visão. E eu creio que Davi, ele trabalhava dessa forma. Ele queria sempre melhorar, porque ele tinha só um objetivo na vida dele. Não era agradar o rei, era agradar ao Senhor. Era agradar a Deus. E ele melhorando cada vez mais, né, ele iria agradando cada vez mais ao Senhor. Isso, irmãos, hoje para nós é muito difícil. Porque hoje nós damos muito valor em agradar ao outro do que agradar a Deus. Muitas vezes nós fazemos as coisas mais para mostrar para as outras pessoas do que para mostrar para Deus. Eu não estou falando aqui na igreja, tá? Aqui eu tenho certeza que quem está aqui cantando não está aqui cantando para você, está cantando para o Senhor. Você tem que ter essa certeza também, senão você vai ficar confundido, né? Você não vai nem desejar vir para a igreja se você imaginar que as pessoas que estão aqui estão fazendo para se amostrar, estão fazendo para si, ou estão fazendo para você. Elas estão fazendo para o Senhor. E nisso eles têm que melhorar cada vez mais, né? Cada vez mais tem que melhorar. Então, a gente vê aqui, irmãos, olhando para Davi, a gente vê que Davi ele tinha muitas falhas. Assim como eu tenho, pastor Valadão tem um monte de falha, o irmão Wellington tem um pouquinho mais do que a gente junto. Brincadeira, brincadeira. Eu que tenho muito mais do que todos vocês juntos. Mas Davi, ele era um homem cheio de falhas. E a gente vê essas falhas no decorrer da vida dele. Até aqui parece que ele era um homem exemplar. Até esse momento da vida dele, né? Até o momento em que ele assume o trono, parece que a vida dele é uma vida assim, exemplar. Não tinha nenhum deslize.
Ele muitas vezes foi perseguido por Saul, né, a ponto de Saul querer o matar. Saul estava buscando ele para matar. Ele teve a oportunidade algumas vezes de matar Saul, mas ele falou: não vou botar a mão no ungido do Senhor, no escolhido do Senhor. Mas depois a gente vê que ele cai com Betseba, e ele faz algumas trapalhadas, e ele começa a fazer um censo no seu reino, para saber se ele tinha homem suficiente para vencer as batalhas que viriam, e aí tudo isso pesa sobre a vida dele, né? Tanto que o povo sofre por conta dessas atitudes de Davi. Mas Davi era aquele camarada que ele sempre ouvia o Senhor. E ele sabia chegar a Deus com humildade. Ele sabia reconhecer os seus erros. E aí ele pedia perdão, ele se reconciliava com o Senhor, e o Senhor, né, o abençoava de novo. Mas ele era aquela pessoa cheia de falhas. Cheia de falhas. E eu fico me perguntando hoje, irmãos, hoje, quantas pessoas ao nosso redor estão esperando que nós sejamos pessoas como Davi aqui? Uma pessoa que possa dar atenção, uma pessoa que possa socorrer em momentos de dificuldade. Porque o que Davi fez aqui foi isso. Saul estava lá atormentado por conta das coisas que ele praticou lá, e Deus tirou o espírito dele. E aí ele foi atormentado por esse espírito maligno, né? E Davi vai ali. Davi podia falar o seguinte: não vou não, porque deixa ele morrer, porque eu já fui ungido rei, né? Ele, né? Para quê? Deixa ele. Talvez seria isso que a gente fosse pensar, que nós pensaríamos se tivesse numa situação dessa, né? Não, eu já fui ungido rei. Deus falou que eu vou ser rei. Eu vou socorrer esse rei? Eu vou nada. Deixa ele atormentado, deixa ele morrer, deixa ele lá. Mas Davi não, Davi ele ouve a voz de Deus. Olha que coração, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele não olhou essas coisas, né, que nós muitas vezes olhamos, mas ele foi atender um necessitado. Ele foi lá por quê? Porque aquele homem precisava de alguém que soubesse dedilhar para que aquele espírito maligno saísse. Como tem sido a nossa relação com as pessoas ao nosso redor? Será que quando nós chegamos, a simples presença nossa, a nossa fala, a nossa atitude, a nossa postura, tem trazido bênção para as pessoas ou tem trazido algo diferente? Tem trazido um alívio ou tem trazido carga, peso? É isso que nós temos que avaliar, porque Deus ele tem nos chamado para a gente ser esse agente de trazer alívio para as pessoas, não de trazer carga. Irmãos, o mundo hoje sofre, o mundo hoje não tem a quem buscar socorro, não tem. O mundo precisa de pessoas como Davi, que eu e você, nós sejamos como Davi, a ponto de não olhar para as coisas ruins, ou não olhar para aqueles, até mesmo para os inimigos, não olhar, mas olhar para aquilo que Deus quer fazer. Ser um instrumento de paz, ser um instrumento de libertação, ser um instrumento, né, de bênção na vida das pessoas. E o mundo está carente disso. O mundo está carente disso. Porque, irmãos, a igreja está entrando por uma vereda, por um caminho aí tortuoso, né? Difícil. Difícil, irmãos. Eu estava vendo, irmãos, o que tem igreja que só gosta de fazer festa, é só festa. É festa do espadachim, é festa de não sei o quê. Eu vi uma postagem esse dia, eu nem sei que igreja é, mas eu vi uma postagem de um monte daquelas, né, festa não sei de quê, aqueles espadachins ali brigando, um fantasiado daquele
daquele do Jornada das Estrelas. Quem? Ah, nem sei se eu trouxe, mas faz muito tempo, eu vi. Fantasiado daqueles negócios. Irmãos, a igreja está perdendo o foco do que ela veio fazer aqui. Nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente está aqui distraído. A gente está aqui para se divertir. A gente não está aqui para fazer a obra de Deus como Ele quer que a gente faça. Eu falei aqui no domingo, eu vi um filme do Steve Jobs. Quem estava aqui domingo? Graças a Deus, só 3. O resto não estava, então eu posso repetir, posso falar. E não foi, eu falei para o Gabriel para não publicar, não botar lá no YouTube. Eu vou fazer isso, minhas pregações não vai mais para o YouTube. Não vai. Então, eu vi esse filme do Steve Jobs, contando um trecho da história, a história da vida dele, um trecho, e a gente via, irmãos, como aquelas pessoas naquela década de 80, né, elas trabalhavam ali, irmãos, com paixão, com desejo. Elas eram ali empenhadas em fazer alguma coisa boa. E muitas vezes não tinha nem troca, porque ele era tão assim, necessitado, carente financeiramente, né? Para ele desenvolver o primeiro computador foi um sacrifício, mas ele estava ali, ó, foi roubado, foi trapaceado, foi um monte de coisa, mas ali. Hoje a Apple essa semana saiu o relatório financeiro, a maior empresa do mundo, mas teve muitos altos e baixos, e teve o empenho, o desejo, a garra de uma pessoa em avançar em meio às dificuldades. Por que tinha isso? Porque tinha paixão para fazer as coisas. Hoje está faltando na igreja paixão. Paixão em fazer a obra de Deus, garra para fazer a obra de Deus, vontade para fazer a obra de Deus. E eu não estou falando obra de Deus num sentido raso, como a gente está vendo, um sentido, né, muito mesquinho, poderia até dizer assim. Porque a obra de Deus, irmãos, vai muito além disso que a gente está fazendo aqui. É anunciar o reino de Deus a todos os que estão perdidos. É ser esse agente apaziguador, esse agente de bênção, é ser esse agente que vai trazer paz, que vai trazer alívio para a vida das pessoas. Trazer alívio. Nós precisamos ser isso. Nós precisamos ser essas pessoas que não critica, que não... Davi, ele não chegou para Saul, bem feito, você não fez a vontade de Deus, agora você está passando por isso. Não. Ele se colocou à disposição de Deus. E ele dedilhava a sua harpa e o espírito maligno saía. A nossa presença em algum lugar onde o espírito maligno reina tem que expulsar o espírito maligno daquele lugar. Se na tua casa tu tem algum problema dessa natureza, a tua presença lá tem que tirar. Porque aquele que está em você é mais forte do que aquele que está no mundo, aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo, e Deus nos chamou para isso. Para ser esse agente de refrigério na vida das pessoas. E Davi foi esse camarada. E aí eu quero destacar, né, o testemunho que é dado aqui sobre a vida de Davi. Diz que ele fazia as coisas com excelência, ele tocava com excelência. Ele não tocava de qualquer jeito. Eu conheci alguns músicos, graças a Deus eles não estão aqui hoje, e não fazem parte do ministério da igreja, graças a Deus, foram embora, porque eram músicos, irmãos, que não queriam aprender,
Quem é do Ministério de Louvor, né, antigo, sabe de quem eu estou falando. Não vou falar o nome aqui, depois eu falo no privado, se você quiser. Tá? Mas eram pessoas que se achavam o máximo, e não queriam aprender, não queriam fazer com excelência. Por quê? Porque pessoas que agem dessa forma é porque eles não fazem para Deus, eles estão fazendo para qualquer outra pessoa. Porque, irmãos, quando nós fazemos para Deus, a gente vai se esmerar para fazer o melhor. Porque o Senhor, Ele deu o melhor dEle para nós, por nós. Ele deu o melhor dEle. Qual é o melhor dEle? O melhor dEle foi o seu Filho, que veio, sofreu, foi pregado naquela cruz, verteu o seu sangue, morreu, se entregou por nós. O melhor de Deus foi isso, para nos reconciliar de novo com o Pai. Porque estávamos afastados, estávamos desgarrados como ovelhas. Então, fazer com excelência. Irmãos, seja a coisa mais simples que você for fazer, faça bem feito, faça com excelência. Hoje eu estava fazendo um serviço num cliente, e aí até um rebaixamento desse aqui, desse de isopor que eu estava fazendo. Aí fiz, ficou bonitinho, retinho e tal. Aí no final, falta fazer a parte elétrica, que ele contratou outra pessoa para fazer, né? Deixei os fios pendurados lá. Aí ele me perguntou: vem cá, o senhor pode fazer a parte elétrica também? Porque o eletricista que eu tenho aqui é o eletricista lambão, vai estragar o serviço do senhor. Aí eu falei: não, tudo bem, eu vou te fazer um orçamento e a gente pode fazer assim. Tá? Por quê? Irmãos, tu tem que colocar, não é para você, não é, mas é para alguém que está vendo e que depois vai dar testemunho de você. Davi, ele tocava lá para as suas ovelhas. Os outros pastores passando ali também, porque devia ser um campo de vários pastores, de várias ovelhas, né? Via ele tocando ali. Falei: cara, que esse camarada toca muito. As ovelhas de Davi deviam ser as melhores possíveis. Deviam ser as que produziam mais, as que não fugiam, né? Aquelas porque ele cuidava bem. Então temos que aprender, irmãos, a fazer as coisas com excelência. Em qualquer coisa que você faça na igreja, faça para Deus, faça com excelência. Não faça para pastor, não faça para irmão, não faça para pessoas, faça para o Senhor. E se capacite cada vez mais e procure fazer cada vez mais com excelência, porque nenhum trabalho é vão no Senhor. Nós teremos a nossa recompensa. Então, fazer com excelência, buscar a excelência no uso dos seus talentos e dons que Deus te deu para servir a este mundo. Irmãos, nós não temos nada nosso. Tudo que nós temos é de Deus. E aí, se nós não usarmos, acontece como aconteceu com Saul. Deus tira, vai dar para outro. Olha o risco que a gente corre quando a gente negligencia o nosso chamado, quando a gente negligencia os dons que há em nós, os dons que Deus deu para nós, para colocar a serviço dele, né? O que pode acontecer? Deus arruma um substituto. Não estou dizendo com isso que você vai para o inferno, não, tá? Você só vai perder as vantagens, né, de ser um servo, né, em destaque. Porque se você aceitou a Jesus, está firme no sangue do Cordeiro, está firme em Cristo, você já tem a salvação garantida. Né, você já tem. Mas se você estiver para lá e para lá, altos e baixos ali, espero que o Senhor não volte num dia de baixa. Volta num dia que você estiver lá bem, já tiver pedido perdão, né? Já tiver falando: Senhor, me perdoe, Senhor, peça perdão logo. A segunda coisa, irmãos, diz que esse testemunho a respeito de Davi diz que ele é um homem forte, valente, homem de guerra.
São atributos, irmãos, que nós precisamos hoje para vencer essas batalhas. O frouxo, irmãos, não vai vencer guerra nenhuma, não. Ontem eu estava vendo um filme, o nome do filme No Limite da Guerra, ou O Limite da Guerra. É um filme, né, antes da Segunda Guerra Mundial, e a gente vê ali todos os preparativos. Um dos personagens do filme, ele disse assim: nós não escolhemos o tempo em que vivemos. A única coisa que temos é como vamos reagir a ele. A única coisa que temos é como vamos reagir nesse tempo. E a gente vive uma guerra, irmãos. Hoje nós vivemos uma guerra violenta, uma guerra que muitos não têm conseguido, irmãos, vencer ou continuar lutando, né? Aí a gente tem que ser o quê? A gente tem que ser forte, valente, homem e mulher de guerra, para vencer essas demandas todas, como diz o pastor Genesi. São muitas demandas, são muitas dificuldades, são muitos momentos difíceis, mas nós não vamos desistir. Nós vamos avançar, porque nós fomos chamados para avançar. Não fomos chamados para ficar para trás, não fomos chamados para deixar ninguém para trás, não fomos chamados para sair correndo acovardado. Fomos chamados para enfrentar. Seja homem, seja uma mulher forte, valente e de guerra, porque travamos uma guerra todos os dias. E a primeira guerra que a gente trava todos os dias é com a gente mesmo, quando acorda. Jesus tem que ter misericórdia, porque é aquele negócio, né, irmãos? É a vontade de fazer uma coisa e a vontade de não fazer. É uma guerra que nós travamos todos os dias. Davi, ele foi, né, qualificado como esse homem de guerra, aquele homem valente, aquele homem que não deixava as suas ovelhas para trás. E ele disse, né, eu venci o leão, venci o urso. O urso foi atacar e estraçalhou o urso, o leão foi atacar e estraçalhou o leão. Ninguém talvez estava vendo essas guerras dele. Os irmãos dele, quando ele foi lá na batalha contra Golias, falaram: o que é que tu vem fazer aqui? Já vem se intrometer onde não foi chamado? Não, meu pai que mandou trazer pão para vocês. Meu pai está preocupado com vocês, porque acha que vocês são frouxos. Porque o pai estava preocupado. Falou: Davi, vai lá ver como é que está aqueles garotos. Vai lá ver. Leva pão, dá uma desculpazinha, leva pão. Leva lá a comidinha dele, vai lá dar uma olhada neles, que eu estou preocupado com eles. Eles são fortes, grandes, mas são medrosos. Às vezes a aparência não é nada, né? E aí ele vai e encontra aquele gigante, né? Ele dá o seu testemunho para o rei: já matei um urso, já matei um leão, eu vou matar esse camarada aí também. Homem, mulher, valente, de guerra, que sabe que Deus está contigo, não foge à batalha. Não foge à batalha. Ele enfrenta. Porque uma palavra-chave de Davi nessa peleja foi quando ele falou para o Golias: eu não vou contra você com as minhas armas, não, lança, nada disso, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não tinha nada. O rei até queria dar a sua armadura: Davi, bota isso aqui, você vai lá, vai ganhar, já quer ir? Tá, se protege, bota a armadura, leva a minha lança, leva meu escudo, vai lá e você vai ganhar. Aí não estamos. Sai fora, tira isso tudo aqui é peso. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós precisamos ter essa confiança. Nós precisamos avançar, não podemos ficar reclamando, chorando das situações. Vamos em frente. É lá na frente que está a nossa vitória. Não, tem que se levantar, tem que se erguer, tem que avançar,
porque foi para isso que Deus nos chamou. Nós somos mais que vencedores, não somos pouca coisa não. Aí a palavra em Provérbios diz assim, vai ter com a formiga, você que é preguiçoso. Às vezes a pessoa, irmãos, ela é tão acomodada, que ela vai, não, eu orei, estou esperando no Senhor. Eu hoje saí de manhã, eu sabia que eu ia enfrentar um trabalho difícil. Eu saí, porque eu cheguei lá 8 horas da manhã, saí agora 5 horas da tarde de lá. Mas um lugar ruim, irmãos, trabalhando sozinho, fazendo 40 metros quadrados de um forro aqui, mas num depósito cheio de estantes, cheio de coisa que não dá para você passar, é um negócio apertadinho. Eu falei, Senhor, eu vou enfrentar uma batalha hoje. Mas eu falei, Senhor, me dá força para vencer essa batalha. E aí, quando eu estava lá, já 2 horas da tarde, nem saí para almoçar, fui direto. Estou aqui sem almoço, mas estou alimentado pela palavra. E aí, chegou lá umas 2 horas, eu olhei, assim, ainda estava faltando quase a metade do trabalho. Eu falei, Senhor, não vai dar tempo. Aí a oração que eu fiz me veio à mente. Eu falei, Senhor, me dá força para vencer. E aí, se eu não perseverar, aquela oração não tem valia nenhuma na minha vida. Porque eu tenho que pedir força ao Senhor, saber que Ele vai dar força e eu ser perseverante para continuar e vencer. É assim. E aí a gente ora pedindo, Senhor, eu quero ser esse homem, essa mulher forte, valente, de guerra. E quando a batalha vem, você se esconde. Não. Quando a batalha vem, ela vem para te provar e para te fazer vencedor. O resultado final é para você chegar lá na frente e ver, olhar para trás assim, foi difícil, mas o Senhor estava comigo, eu venci. É o que Davi fazia todas as vezes. Outra coisa, irmãos, outra qualidade dele é a forma dele se expressar. Uma pessoa sensata. Fala com sensatez. Será que a gente tem medido as nossas palavras? Será que a gente tem vigiado as nossas palavras e temos falado com sensatez? Eu tenho momentos da minha vida, irmão, vou ser sincero, que eu quero ficar calado, porque eu tenho medo de falar coisas e depois me arrepender. Graças a Deus eu sempre tive sempre não, né? Porque quando eu era lá, do mundo, irmãos, eu era terrível. Você não imagina como eu era. Tu imagina uma pessoa explosiva, nervosa, que quer quebrar tudo? Olha para cá. Era eu. Eu era técnico eletrônico e eu gostava muito de fazer experiências, né? Montagemzinha de eletrônica e tal, fazia muito radinho, aqueles radinhos antigamente para você comunicar, né? Comunicava daqui para a porta ali. Tinha que falar baixinho, porque senão a voz era mais alta e chegava lá antes. E eu gostava muito de fazer essas coisas. Mas, irmãos, quando o negócio dava errado, eu pegava o martelo do meu pai, tacava assim, pá, 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 quebrava tudo. Quebrava tudo. Depois eu olhava assim e me arrependia, né? Porque eu tive maior prejuízo. Graças a Deus eu aprendi. Mas era muito nervoso. Eu quebrava as coisas, eu chutava, eu não me conformava. Graças a Deus o Senhor me libertou. E hoje eu estou um pouco transformado. Não estou quebrando mais nada, tá? Fica tranquilo. Não estou quebrando mais nada. Mas é uma guerra, irmãos. A gente tem que lutar essa guerra. E hoje eu procuro fazer como Davi fazia. Falar as coisas mais sensatamente. Abrir a boca para falar coisas sensatas. Já cometi muitos erros. Muitos erros aqui, algumas pessoas sabem, né? O pior erro que eu cometi aqui, eu não vou falar para você porque senão vai. Mas eu cometi um erro gravíssimo aqui, que aquilo me machucou, me doeu em mim, depois que eu vi o que eu fiz. Uma palavra que saiu daqui do altar.
e acabou alcançando o coração de uma pessoa, feriu a pessoa, magoou a pessoa, e aquilo fez com que a pessoa saísse daqui. Depois ela voltou, me contou, e aí eu pedi perdão. Mas a gente tem que ter muita sabedoria, irmãos. E Davi, ele tinha isso. Que a gente possa buscar isso para nós. A minha mãe dizia assim, ó, antes de você falar alguma coisa, né, toma, ou conta até 10, ou bebe 10 goles d'água, né, para você não falar besteira. Então, ser sensato na fala. Será que a gente tem sido? Com essas mídias todas aí, essas demandas todas que a gente tem nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, nos nossos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram e tantos outros aí. Será que a gente tem sido meticuloso, tem sido, né, sensato nas respostas que a gente dá? Porque isso é uma armadilha, irmãos. Isso é uma armadilha. Para o crente é uma armadilha. Essas redes sociais é uma armadilha para o crente. Então você tem que vigiar. Até fotozinha que você vai postar, cuidado. Ontem eu fui numa festa e fiquei escandalizado. Um período, né? Depois eu tive analisando, né? A gente tem que sair antes, né? Para a gente não ver algumas coisas. Aí as pessoas ficam se perguntando, por que o pastor vai embora cedo? Porque a gente começa a ver algumas coisas, irmãos, que não faz parte do nosso, né, do nosso mundo, né? Nós somos do reino de Deus, nós pertencemos a um rei, as nossas atitudes têm que ser diferentes, né? Ainda que sejam jovens, adolescentes, tal, a gente tem que ensinar, né? Como é que vai lidar com algumas situações. E aí Efésios fala, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, né? Então, o apóstolo está falando aqui, ó, não deve sair da nossa boca essas palavras ruins, palavras torpes. Tem que sair palavras que sejam unicamente para edificação. As nossas palavras têm sido para edificação? Será que a gente pode, em algum momento, alguém dar um testemunho ao nosso respeito e falar sobre essas coisas que falaram sobre Davi? Não. Ele é forte, valente, mas, cara, não pisa no pé dele, não. Né? Porque foi colocado, em algum tempo atrás, e isso vem se perpetuando, né? Eu sou crente, mas não sou otário. Eu sou crente, mas não sou bobo. E esse negócio de ser crente não é bobo, significa o quê? Você tem que dar uma resposta à altura. Sabe qual é a resposta à altura que Jesus daria? O que ele falou para você? Se o teu inimigo te bater aqui, dá o outro lado. Essa é a resposta à altura do crente. É bobo fazer isso? Não. Isso preserva a nossa santidade, isso preserva a nossa presença no reino. Mas lançar esse negócio aí, e aí todo crente tem que ser bruto, tem que ser, né? Não, eu sou crente, mas não sou bobo, não. E aí exige uma resposta ruim da nossa parte. Então, seja o nosso falar, né, unicamente para edificação, conforme a necessidade. Conforme a necessidade pede, conforme o momento pede. E com isso, transmita graça aos que ouvem. Cara, a coisa mais bacana que tem para um crente é ele chegar no meio de um grupo, né, e as pessoas terem prazer em ter aquela pessoa ali. Porque tem palavra boa,
Na empresa, ele não marreta o chefe, ele não malha o chefe, né? Ele não procura fazer essas coisas, ele trabalha ali o ambiente, o ambiente tem que ter harmonia, tem que ter paz. E quem pode levar essa paz somos nós, porque nós temos a paz que Jesus nos deu. E aí, 2 Timóteo, Paulo fala assim, ó, evita igualmente os falatórios inúteis. Gente, é tão difícil hoje, né? A gente fala tanta besteira e os falatórios inúteis, né, que a gente tem aqui. Inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Paulo está falando para que o filho dele na fé. Ó, cuidado, cara. Pô, evita os falatórios. Ó, tá fazendo fofoca ali, cara, sai fora. Se as pessoas não te enxergaram, não te viram, não, sai fora. Evita essas coisas. Evita esses falatórios inúteis que ele fala aqui, profanos. Então, tudo isso vem na forma de falar, ser sensato, né? O que o testemunho que foi dado a respeito de Davi. E a última coisa que a gente vê aqui é falar com sensatez e tem boa aparência. Olha como é que a aparência faz diferente, né? Faz diferença, cara. Eu sei que eu não sou muito bonito. Procuro, sim, me arrumar melhorzinho, né? Quando a pastora está em casa, eu me arrumo muito melhor. Mas quando ela não está, aí eu tenho que passar minha roupa, eu tenho que fazer isso. Não fica lá muito bom, né? Mas a gente tem que se apresentar, irmãos, assim, como aquele que a gente está representando. Em qualquer lugar, irmãos, que nós estejamos, que a gente vá, nós somos representantes. Nós somos representantes de um reino. Nós somos representantes do Senhor. E temos que ser a sua imagem e semelhança como Ele é. Então esse negócio de, vou de chinelo para a igreja. Eu estava conversando com a minha filha, a Alissa, ela, assim, agoniada com algumas situações, né? Na igreja que ela está agora, ela diz que o pessoal vai domingo, o pessoal do louvor, ó, não façam isso aqui, hein? Não façam isso aqui. O pessoal do louvor vai de chinela e bermuda. Chinela e bermuda. Aí, gente, ela sabe que eu não concordo com isso, ela também não aprendeu assim, e ela disse, não, pai, eu vou, me arrumo toda. Eu boto a melhor roupa, eu vou, se eu estiver no back, se eu estiver cantando, eu vou. Eles não, então, problema deles. A aparência é tudo, irmãos. A aparência faz diferença, sim. Faz diferença. A gente pode achar que não, mas faz diferença. E isso foi uma das qualidades que fez com que Davi se apresentasse naquela situação. Então, às vezes as pessoas não dão valor a isso, mas é importante. Porque a gente tem que entender que nós não estamos aqui diante de homens, nós estamos diante do Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ninguém se apresenta diante de um rei, né, nenhum súdito, ninguém que esteja servindo ao rei se apresenta de qualquer forma. Se apresenta de qualquer forma. Quem se apresenta de qualquer forma é aquele que chega lá, que é réu, que está sendo julgado, que vai ser... Aquele sim, mas aquele está em outra condição. Aquele não é súdito, não é servo, aquele não faz parte, não pertence ao reino, aquele vem de outro lugar. Nós que pertencemos ao reino, temos que valorizar sim a aparência, porque a gente está se apresentando diante do Senhor. Só se você não vem aqui para se apresentar, né? Assim, para se mostrar ao Senhor, para ter um encontro com Deus. É como aquele encontro do noivo com a noiva, né? Jesus é o noivo. Ele está aqui, nós somos a sua noiva. A noiva vai de qualquer jeito? Hã? Não. Tem que ir bonita. Tem que ir bonito.
Então a aparência é importante também. E foram todas essas coisas, irmãos, que fez com que Davi chegasse e entrasse dentro desse palácio. Deus tem tudo um propósito, né? Ele nem sabia disso. Deus colocou ele dentro do palácio, talvez para ele começar a se ambientar com a situação que ele iria viver no futuro, né? Deus tem as suas estratégias. E a última coisa, que é um destaque assim, tão importante, é: o Senhor é com ele. Não adianta nada ter isso tudo aqui e no final não ter essa frase: e o Senhor é com ele. É isso que faz a diferença. Então a gente tem que ter tudo isso e ainda no final o Senhor ser conosco. É isso que é importante. Então, irmãos, que a gente possa, né, dentro desse trecho tão curto da palavra de Deus, uma passagem tão simples, talvez aos nossos olhos, que a gente não consegue observar, né, o quão importante é para nós. Porque nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos servos do Altíssimo. E precisamos estar dentro desses parâmetros, dentro dessas qualidades aqui, para que Ele dê testemunho de nós. E para que as outras pessoas deem testemunho de nós também. Amém? Vamos ficar de pé, que o Senhor possa nos abençoar e falar aos nossos corações. A gente sabe que estamos vivendo num mundo, irmãos, que vai de mal a pior. Mundo que vai de mal a pior. Vai fazer de tudo, irmãos, para você perder a sua bênção, perder a sua salvação. O mundo está fazendo isso. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que a gente não deve se conformar. Não devemos nos amoldar ao mundo, se conformar ao mundo, não. Porque nós somos diferentes. Ele diz: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possas experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a vontade agradável do Senhor? Então não permita que o mundo tenha vez na sua vida. Não permita que o mundo se sobressaia. Você é servo, é serva do Senhor. Você é especial para Deus. Foi para isso que Ele nos trouxe aqui. Que o Senhor possa nos abençoar. Feche seus olhos. Espero que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que isso seja, que essa reflexão seja algo que a gente pense em todos os dias, todas as vezes que nós formos provocados em alguma situação, que a gente saiba como responder, que a gente saiba como agir, que a gente saiba o que fazer. Que o Espírito Santo possa nos guiar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por termos a Tua palavra, Senhor, como um guia para as nossas vidas. Nela, Senhor, encontramos a Tua vontade. Nela encontramos, Pai, como é, Senhor, que Tu queres que nós sejamos. Ela verdadeiramente é o nosso alimento. Senhor, que cada coração aqui esta noite, cada mente aqui esta noite possa sair daqui renovado. Senhor, não se ligando no passado, talvez o que eu fiz ontem é passado, passou. Hoje tudo se faz novo. Não podemos ficar amarrados àquelas coisas e sendo apontados e condenados por uma coisa que o Senhor já nos libertou. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe e nos dê, Senhor, essa capacidade, essa força
para avançarmos dia após dia diante da Tua presença, conforme o Teu querer e procurando cada vez fazer o melhor para Ti. Não permita que os nossos olhos sejam enganados, que os nossos ouvidos, Senhor, sejam enganados por filosofias vãs, por palavras, Senhor, que só querem trazer para nós a derrota. Nós queremos seguir avante, Senhor, na Tua palavra, onde diz que nós somos mais que vencedores e que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Pode o inimigo, pode o diabo rugir, gritar, mas nós somos a igreja de Cristo. E sobre a nossa vida não vale encantamento, sobre a nossa vida não vale derrota, só vitória. Amém? Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente. Pai, leva-nos em segurança aos nossos lares. Conceda-nos, Pai, uma noite agradável, uma noite boa, Deus. E que o dia de amanhã, Senhor, seja um dia de bênção para nós. Que sejamos, Pai, cuidadosos, que busquemos no Teu Espírito, Senhor, a direção, que busquemos em Ti, Senhor, a solução dos nossos problemas. Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu poder, Senhor, cura as nossas enfermidades, Senhor, cura, Senhor, as enfermidades da alma, do espírito, da carne, ó Deus, cura, Senhor, e nos dê, Senhor, dias melhores, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todo sempre. Que a igreja abençoada do Senhor diga amém, amém. Que Deus te abençoe rica e